Fala, criadores! Meu nome é Bianca e hoje eu vim aqui mostrar pra vocês algumas coisas que a gente pode fazer que vão ajudar muito na hora da gente trabalhar com After Effects. Eu sei que às vezes a gente tem alguns probleminhas na hora de tentar fazer o pré-render ou até mesmo na hora de inserir um novo efeito, e essas coisas normalmente estão relacionadas à memória ou à forma com qual a gente está trabalhando com After Effects dentro do nosso computador. Então eu vou passar algumas dicas que vão facilitar um pouco o uso do After Effects, ok? As primeiras dicas que eu vou dar são algumas dicas que são bem básicas e bem simples, mas que já fazem alguma diferença na hora que a gente quer trabalhar com After Effects. Porque, afinal de contas, ele é um programa pesado, então tem algumas coisas que a gente faz que são bem simples, mas que já ajudam bastante pra gente conseguir trabalhar com ele com mais fluidez. E a primeira dica é: coloque a resolução da sua composição em third ou quarter, ou até mesmo em half, às vezes já ajuda. Então, vindo aqui, nessa caixa de seleção, a gente tem a opção de auto, que no caso ele vai ficar de acordo com o que o seu computador está conseguindo processar nesse momento. Ele vai ficar automático, né? Se a gente deixar em full, ele vai ficar na resolução completa. Em half é metade da resolução. E third é 1/3 da resolução. Quarter é 1/4 da resolução. Isso ajuda bastante no processamento. Então, se a gente deixar ele em quarter, por exemplo, ele vai processar muito mais rápido as coisas que estão acontecendo na nossa tela, com uma resolução bem inferior da resolução que a gente realmente tem na nossa composição, mas para a gente conseguir ver um efeito ou para a gente simplesmente conseguir fazer um pré-render já facilita bastante a nossa vida. Eu particularmente não gosto de criar o projeto numa resolução mais baixa, porque eu acho que dificulta para mim a visualização do que eu estou fazendo ou do que está acontecendo, né? Dificulta a gente ter precisão pro que a gente está fazendo, porque tá vendo como ela fica bem em baixa qualidade mesmo? Só que a gente pode deixar em full na hora que a gente está montando a nossa composição e botar em quarter só na hora mesmo de dar o pré-render, que, bem, acredito que vocês já saibam, é só apertar a barra de espaço. A segunda dica é: feche todos os outros programas que você está usando enquanto você está usando o After Effects. Como eu já disse, ele é um programa pesado e tem outros programas que são bem pesados, como por exemplo o Google Chrome. Você está com ele aberto enquanto usa o After Effects, não ajuda o processamento do seu computador. E às vezes está com muitas abas e muitas páginas, muitas coisas abertas, fazem o seu computador perder um pouco de processamento. Então, na hora que você tem o After Effects com muitas outras coisas abertas juntos, com certeza não vai facilitar a sua vida. Deixe só o essencial aberto, ou preferencialmente deixe só ele aberto, que vai facilitar a sua vida com certeza. E a terceira dica básica é mais voltada na hora que você realmente vai fazer ou pré-render ou o render final do seu projeto, que é verificar se não tem nenhum material, camada ou qualquer outra coisa sobrando dentro do seu projeto. Como assim alguma coisa sobrando? Por exemplo, o que acontece? Normalmente quando a gente cria um novo new object, uma nova camada de ajuste ou um novo sólido, ele aparece aqui pra gente em sólidos, nessa pastinha de sólido. Ao contrário da nossa camada de texto, essas camadas elas não são criadas só na nossa composição, elas são geradas dentro do nosso projeto. Então, se a gente excluir essa camada daqui da nossa composição, ela só vai ser excluída da composição, mas ela ainda vai estar aqui, tá vendo? O objeto que eu tinha era o null set, e agora eu tenho, mesmo excluindo da composição, eu tenho esse null set salvo aqui nessa pasta de sólidos. Então, mais uma coisa que está aqui carregando o nosso projeto à toa. Pode parecer uma coisa que é simples, que não vai pesar, que não vai fazer diferença, mas, como eu já disse, tudo acaba fazendo uma diferençazinha sim. Então, é bom a gente ter em mente que é importante que a gente tenha um projeto organizado, sem camadas sobrando à toa, até mesmo dentro da nossa composição, se a gente tiver o null object que não está sendo usado para nada, se a gente tiver muitas pré-comps, uma dentro da outra, que às vezes não são necessárias, é bom que a gente tenha o nosso projeto mais limpo possível para a gente poder conseguir trabalhar com mais tranquilidade, fazer o render, o pré-render com mais tranquilidade também, ok? As próximas dicas a gente vai falar de uma coisa que é muito importante na hora de usar o After Effects, que é a memória. Existem várias configurações que a gente pode realizar aqui dentro do After Effects que vão ajudar muito a gente, porque são coisas relacionadas à memória que afetam o andamento do programa, ok? Então, a nossa quarta dica, que é a dica voltada para a questão de memória, é limpar a memória cache do After Effects. Bem, eu faço isso com alguma frequência na hora que eu estou montando um projeto. Já virou um hábito para mim. Eu sempre venho aqui em Edit, Purge, All Memory and Disk Cache.
ele vai abrir essa janela aqui em Clear Disk Cache, e aqui ele vai mostrar pra gente o quanto de memória cache que a gente tem salvo. Aqui eu tenho bem pouquinho no momento, porque esse projeto ele não tá nem um pouco pesado, eu acabei de abrir para poder começar a gravar, mas conforme a gente vai usando o programa e a gente vai adicionando efeito e vai adicionando várias coisas, isso tudo vai ficando salvo em cache no nosso computador. Isso vai pesando, sim, e na hora da gente fazer o render, quando isso tudo tiver, se a gente tiver toda a nossa memória ocupada com várias informações que a gente não está usando no momento, a gente não vai conseguir fazer o pré-render. Então a gente tem que estar com essa caixinha aqui selecionada de Clear Disk Cache e apertar OK. E agora a memória está limpa, a gente vai conseguir fazer um render novo. Se a gente vir aqui em Edit, Purge de novo, você vê que diminuiu ainda mais. Não apaga completamente, porque a gente tem o programa aberto, né? Mas ele diminuiu ainda mais. Se eu tivesse com 24, 25 GB aqui, a gente ia ver uma diferença bem maior de memória aqui reduzida, mas como eu tinha pouquinha, a diferença ficou bem pequena. Isso é básico, a gente pode fazer várias vezes durante o uso, né, durante a criação de um projeto, e eu realmente às vezes faço isso várias vezes, toda hora que eu vou dar um pré-render, que eu vejo que ela não tá funcionando, que ele não tá funcionando, a primeira coisa que eu faço é vir aqui e limpar a memória cache, ok? A próxima dica é liberar mais memória para o After Effects usar. Eu já tenho um vídeo aqui falando sobre isso, então eu não vou falar sobre isso novamente. Se você quiser, eu vou deixar aqui linkado para você ir lá assistir. Mas aqui a gente vai estar disponibilizando mais memória para o After Effects usar dentro, em comparação com outros programas da Adobe que talvez você tenha instalado no seu computador, mas você não use com tanta frequência ou que não necessite de tanta memória quanto o nosso querido After Effects. A próxima dica é aumentar o tamanho disponível para Disk Cache. Então, a gente vai vir aqui em Edit, Preference, Media em Disk Cache. Ele vai abrir aqui essa janela. E aqui em Disk Cache, Enable Disk Cache, a gente tem a opção de Maximum Disk Cache Size, que é o tamanho máximo do nosso Disk Cache. Aqui eu consigo aumentar e diminuir o tamanho dessa memória disponível. Claro que isso varia de acordo, né, com a capacidade do seu computador, mas normalmente, por padrão, eu acredito, ou pelo menos o meu estava assim como padrão, ele veio com 23 ou 24 de memória. E toda hora que a minha memória cache atingia essa capacidade, eu tinha que ir lá limpar, como eu falei na outra dica, né, em Edit, Purge ou Memory in Disk Cache, para poder fazer o pré-render. Então, vindo aqui e aumentando, agora eu tenho 100 GB de memória. Eu tenho bem mais memória para poder conseguir trabalhar sem que ele atinja a minha capacidade máxima e comece a travar ou prejudicar o meu projeto, ok? Então, a gente, alterando aqui a nossa capacidade, a gente vem aqui e ok, e a nossa capacidade nova, ela está salva. A sétima dica é escolher outro lugar no seu computador onde você quer manter salvo o Disk Cache Folder. Você tem que ter muito cuidado na hora de realizar isso. A gente vai vir da mesma maneira que a gente fez a dica anterior em Edit, Preferences, Media em Disk Cache. Ele vai abrir novamente a mesma janela e aqui a gente pode vir em Choose Folder. E aqui a gente pode escolher a pasta onde a nossa memória cache vai ficar salva. Mas existe uma questão aqui que você tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, você não deve colocar essa pasta em qualquer lugar do seu computador. Se você deixar essa pasta, a raiz dessa pasta, por exemplo, na sua área de trabalho, com certeza o seu After Effects vai ficar só mais lento. Então, aqui mesmo tem uma mensagem dizendo que é importante que você salve essa pasta, né? Que essa pasta ela seja salva num disco rígido mais rápido ou num SSD. Se você tiver um SSD no seu computador, o ideal é que essa memória, né, e preferencialmente o programa também fique salvos lá, porque você tem um processamento muito mais rápido e vai facilitar muito a sua vida. E outra dica que eles dão aqui é que você deixe isso salvo e outra pasta que não é a pasta onde está salvo, por exemplo, as suas gravações e todo o material que você está usando para criar esse projeto, ok? Então, toma cuidado com essa dica, porque ela pode sim te prejudicar em vez de te ajudar. Então, se você também não sabe qual é o melhor local para deixar salvo essa pasta, deixa onde está, que já vai ser melhor do que piorar a situação. Mas se você, por exemplo, tem um SSD e essa pasta não tá lá, você já sabe que se você mudar para lá, vai facilitar bastante a sua vida, ok? O meu, aonde já tá salvo, já tá legal para mim, então se você quiser mudar, você vem aqui e clica em OK para salvar a sua mudança, mas como eu não mexi em nada, eu vou vir aqui e vou fechar.
Elas podem não ser a solução ideal ou a solução mais prática, mas às vezes elas ajudam bastante quando nenhuma dessas outras opções resolveu, o seu computador realmente não está conseguindo processar aquele vídeo, processar aquele efeito, e você precisa ter alguma solução para te ajudar. E a primeira solução é renderizar apenas o trecho que você quer visualizar. Às vezes a gente tem um projeto grande, um vídeo de 20 minutos, um vídeo de 10 minutos, e a gente adicionou um efeito novo e a gente quer ver apenas aquela partezinha, aquele trecho que a gente, fez essa alteração, que a gente adicionou esse efeito. Então não tem necessidade de você fazer o render inteiro do vídeo só para ver esse efeito novo que você colocou. Então como é que a gente faria isso? A gente vai alterar aqui o espaço da nossa timeline para a gente poder fazer o pré-render apenas desse trecho. A gente pode alterar o tamanho da nossa timeline utilizando o mouse, clicando e arrastando a nossa régua, ou a gente pode vir aqui com a agulha, posicionar onde a gente deseja e usando o atalho B, a régua ela vai iniciar exatamente onde a gente posicionou a agulha e apertando o atalho N, a régua vai finalizar onde a gente posicionou a agulha novamente. E assim, na hora que a gente fizer o pré-render, a única parte que vai rodar, eu não tenho nenhuma animação acontecendo, então nada vai acontecer aqui na minha composição, mas se você acompanhar aqui o movimento na timeline, você vê que o único trecho que está sendo renderizado, que está sendo processado, é esse trechinho aqui que está aparecendo a linha vermelha. Mas toma cuidado, porque na hora que você for renderizar o seu projeto de fato, você for exportar ele de fato, se você tiver aqui com a sua área de trabalho reduzida, vai ser esse o trecho que vai ser renderizado. Então, na hora que você for renderizar, que você for exportar, você toma cuidado para ter certeza de que a sua área de trabalho ela está realmente preenchendo toda a sua composição. Outra dica que também não é a ideal e você também tem que tomar muito cuidado na hora que você for exportar o seu arquivo no final é desativar alguns efeitos que são muito pesados. Por exemplo, um efeito que é mega básico e que às vezes a gente usa bastante é o efeito de motion blur. Ele pesa muito, muito mesmo, e se a gente deixar ele ativado em várias camadas e ficar esperando que o nosso computador vai processar ele tranquilamente na hora que a gente for fazer o pré-render e que ele não vai pesar no nosso arquivo, ele vai. Então, uma dica é você ativar ele, ver como é que ele ficou, ver se ficou de acordo com o que você queria e deixar ele desativado se você estiver precisando fazer um pré-render de uma outra cena ou de um outro momento em que não seja esse o efeito que você quer visualizar. Como eu disse, é importante que você fique de olho para que você não acabe deixando desativado e faça o render sem ele estar ativado, mas é uma coisa que pesa bastante e que pode atrapalhar na hora da gente fazer essa pré-visualização de outras coisas ou de outros momentos do nosso vídeo, ok? Como eu disse, essas soluções não são as soluções ideais, são soluções que vão dar um pouco mais de trabalho, que não vão facilitar exatamente a nossa vida, mas às vezes são as únicas soluções que a gente tem para conseguir fazer esse pré-render. E, infelizmente, o After Effects, ele tem alguns problemas, algumas questões, com relação ao peso dele e a dificuldade que ele tem de processar alguns efeitos que acabam não tendo uma solução real. Então, às vezes, as soluções paliativas são a opção que a gente tem para conseguir trabalhar com esse programa. E a última dica, que é a 10ª dica que eu vou passar aqui para vocês, tá dentro ainda dessa opção, de soluções não ideais, mas que eu uso muito aqui para fazer vídeos mais longos e mais pesados, que é fazer ele em partes. O After Effects, ele não é um programa para edição. Ele não é um programa para a gente fazer corte de vídeo, para a gente adicionar áudio. A gente consegue sim fazer tudo isso aqui dentro dele, mas ele não é feito exatamente para isso. Ele não é construído exatamente para isso. Ele é para a gente trabalhar animações, para a gente fazer efeitos especiais, fundo verde e várias outras coisas que ele é muito bom fazendo, mas edição não é a melhor forma para a gente utilizar o After Effects. Então, muitas vezes, o que eu faço é fazer as minhas cenas, quando eu faço um vídeo animado, por exemplo, aqui dentro do After Effects, montar, animar as cenas aqui, mas separar elas em partes, ou até mesmo realmente em cenas, e depois juntar tudo isso dentro do Premiere e finalizar a minha edição lá. Como eu disse, talvez isso dê um pouco mais de trabalho, porque a gente vai estar usando 2 programas ao mesmo tempo, mas acredite, facilita sim e agiliza o processo, apesar da gente estar usando 2 programas. Porque aqui a gente vai fazer o que o After Effects é criado para fazer,
fazer as animações, fazer os efeitos especiais, e lá a gente vai fazer a parte de montagem, edição e finalização do nosso vídeo. Às vezes, mesmo um vídeo que não seja tão longo, mas que tem bastante efeito e que você tá com dificuldade de, processar todo ele aqui dentro do After Effects, pode ser feito dessa forma. Você quebra o vídeo em várias partes, faz cenas menores e depois junta todas elas lá dentro do Premiere para poder finalizar o seu vídeo. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de usar o After Effects e que tem dificuldade com relação a todas essas travas que às vezes acontecem, né? Ele vira e mexe, dá um erro, ele vira e mexe, trava e acaba fechando, e isso é muito frustrante e acaba prejudicando muito o nosso tempo e a nossa disposição de trabalhar com o programa. Então eu quis trazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês que existem algumas coisas que a gente pode fazer que vão ajudar no nosso trabalho e que vão facilitar na hora da gente usar esse programa, que é um programa muito bom. Eu não canso de falar aqui que eu gosto muito de usar ele, eu acho que tem muita coisa interessante mesmo, mas existem maneiras e maneiras de usar o programa que podem facilitar a nossa vida ou prejudicar a nossa vida. Então eu quis trazer pra vocês aqui essas 10 dicas fáceis e tranquilas de fazer, apesar de nem sempre serem tão práticas, mas são dicas fáceis sim, que podem ajudar você a trabalhar com esse programa, ok? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, que assim eu vou saber que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo de dica para usar o After Effects. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Por hoje é só. Tchau!